dia, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre dependências. Dependências em orientação a objetos, tá? Quando a gente pensa em orientação a objetos, é muito comum que em algum momento a gente precise fazer com que um objeto venha utilizar características ou comportamentos de outro objeto, de outro tipo de objeto diferente, de outra classe. E para fazer esse tipo de, digamos assim, reuso, né, reutilizar a característica ou comportamento de um objeto no outro, de uma classe na outra, a gente tem um princípio, né, um uso na verdade é um princípio, né, um princípio da dependência. A gente pode fazer com que uma classe ela dependa de outra classe para poder funcionar. E quando a gente vai fazer esse tipo de dependência, a gente divide ela em duas dependências macros, né? Uma chama-se agregação, que na verdade é quando você tem um objeto que possui outro objeto, né? Por exemplo, digamos que a gente tem o objeto aluno possui o objeto matéria, não, matéria, tá bom. O objeto aluno possui o objeto matéria, o objeto, vamos pensar agora no objeto sala de aula. O objeto sala de aula possui objetos do tipo aluno, é uma agregação. Então, o aluno está contido dentro da sala de aula, né? É uma agregação, então a gente diz que sala de aula contém o aluno, ela tem uma agregação com isso. E sala de aula também contém professor, então também é uma agregação da sala de aula com o professor. Essa exemplificação da agregação, ela pode ser feita utilizando o ML. O ML é uma linguagem muito famosa para poder criar estruturas, não só estruturas de classes, né? O ML é uma linguagem famosa porque ela permite que você visualize um sistema sobre diversos ângulos. E um desses ângulos é a estrutura de classes, onde a gente pode desenhar um tipo de diagrama chamado diagrama de classes, que mostra esse tipo de dependência de uma classe com a outra classe. Tá? Vamos imaginar então que aqui tem uma classe, vamos criar uma dependência do tipo, vamos criar uma agregação, né? Vamos mostrar como é que fica uma agregação com aluno e sala de aula, tá? Então, aqui a gente põe lá aluno, vou copiar esse cara aqui, e aqui a gente vai ter aluno sala de aula, desculpa, aluno matéria. Então a gente diz que o aluno tem uma matéria, tá? Aí a gente vai fazer um símbolozinho desse tipo aqui para representar a agregação. Cadê o QD? Esse aqui, o símbolozinho. Ele normalmente é vazado, tá? O símbolozinho vazado, agregação. E aí tem uma setinha que sai da ponta dele. Indica qual que é a classe que está participando desse símbolo, tá? Então isso é uma agregação. Então, batendo o olho nesse tipo de diagrama, a gente já sabe com facilidade que todo aluno possui uma matéria, uma ou mais matérias, né? Aí você pode especificar se é uma ou mais utilizando uma notação aqui que permite que você insira a quantidade. Então, por exemplo, um aluno possui uma matéria ou um aluno possui muitas matérias, tá? Ou muitos alunos possuem muitas matérias, que é mais o comum mesmo, tá bom? Então, essa é uma forma que a gente mostra a agregação. Vamos fazer um outro exemplo. A gente fez aí do exemplo do aluno com matéria. Vamos fazer um exemplo, vou copiar a classe aqui. Vamos fazer um exemplo de
vamos fazer outra coisa, né? Vamos dizer carro e pneu. Vamos dizer criar a classe carro e vamos criar uma classe chamada pneu. Pneu. Tá? Classe carro e classe pneu. A gente sabe que o carro possui pneus. Então vamos fazer a agregação mostrando que carro possui pneus. Copia aqui, colar aqui, ó, você cola juntinho do carro o diamantezinho. Esse diamantezinho fica do lado de quem tem o outro elemento, né, digamos assim, a classe principal. E vamos desenhar agora a linha para mostrar que vai para pneu. Então um carro tem mais pneus, né, vários pneus. Então vamos botar uma anotação aqui também para dizer isso. Um carro possui vários pneus, tá? 4, 5 pneus. Bom, então a gente consegue com essa anotação em UML mostrar essa relação. Mas em Java a gente vai fazer de uma outra forma, tá bom? Vou mostrar isso para vocês. Bom, então a gente tem a agregação, que é praticamente isso, né? Uma classe tem a outra, e tem um outro tipo de acesso de dependência que a gente chama de herança. Tá? A herança, ela significa que uma classe é do tipo da outra. Podemos falar que, por exemplo, o aluno ele é um estudante, né? Ele não tem um estudante, ele é um estudante. Uma Ferrari, um tipo específico de carro, né? A Ferrari, ela é um carro. A Ferrari não tem um carro, ela é um carro, tá? A gente pode dizer que o professor, o aluno, são pessoas. Então, pessoas, ela não tem pessoas, eles são pessoas, entende? Então, é uma relação de ser, tá? Então, ele não é que ele vai ter alguma coisa, ele vai ser alguma coisa. Então, através da herança, a gente também pode reutilizar todos os elementos. A gente passa a reutilizar tudo que tem na outra classe, por meio de herança. Então, são essas duas formas que a gente vai ter de dependência, agregação e herança. Tá? A agregação ela se divide em outros dois tipos de agregação, um chamado de associação e outro chamado de composição. Já a herança não, é herança, herança. Bom, uma vez que a gente está falando aí de agregação e de herança, a classe que está recebendo isso, né, seja a classe que está agregando outros elementos ou a classe que está herdando de outra classe, ela vai poder acessar esses elementos novos, né, esses outros elementos. E aí o tipo do acesso, também a gente pode diferenciar esse tipo. Tá? Existem tipos de acesso que a gente chama de acesso local, né, ou através de variável local ou variável de instância da própria classe atual, né? Acesso direto, vamos chamar esse acesso de acesso direto. Acesso por herança, a gente também pode herdar. Então quando a gente acessa alguma coisa que veio herdado de outra classe, a gente chama de acesso por herança. E por último, acesso por referência. Quando a gente está usando alguma coisa que é de alguma associação ou composição, em outras palavras, de alguma agregação, a gente chama de acesso por referência. Tá? Acho que não está aqui, mas depois eu vou listar para vocês. Vamos ver aqui uma associação. Olha que bonitinho. Associação acontece quando uma classe possui uma variável do tipo de outra classe, seja como variável estática ou não, seja de instância ou local. Então, esse aqui tem um exemplo bem tosquinho, né? Exemplo A e exemplo B. Duas classes, uma chamada exemplo A e outra chamada exemplo B. Exemplo A tem uma string H, string J, tem o método getJ, o método setJ, tá bom? E no exemplo B, o exemplo B possui um objeto do tipo exemplo A.
E aí o que acontece é a gente pode executar um código qualquer, né? Ah, não, desculpa. O cara criou duas classes de exemplo B. Ah, tá feio isso aqui, tá muito feio. Tá bom. Ele tem a classe exemplo B agregando, né, um elemento do tipo exemplo A na classe exemplo B, e tem a classe exemplo B com uma função que precisa de um elemento exemplo A para ser executado. Então, os dois casos a gente chama de associação, tá? Em grosso modo, significa o seguinte: a diferença principal de associação e composição é que na associação, a classe principal que contém os elementos que está associado, de certa forma, esse elemento é visível para fora dessa classe principal. Então, no meio de um programa, digamos assim, a gente poderia trocar esse elemento principal. Nesse caso aqui, ó, essa classe exemplo B, ela contém o elemento do tipo exemplo A, e como ele não é private, a gente poderia, no meio de um código, pegar esse cara aqui, exemplo A, e trocar ele, setar para um outro objeto do tipo exemplo A. Então a gente poderia mexer nesse cara. Aí a gente diz que é uma associação. Tá? Se é a composição, ela é um pouco diferente. Vamos ver a composição. A composição acontece quando uma classe possui uma variável do tipo de outra classe, sendo essa variável de instância e não acessível ao mundo externo, ela estando como private, tá? E não tendo também meios de acessar esse outro objeto no mundo externo. Por exemplo, aqui a gente tem a classe chamada exa, que tem uma variável aqui, uma característica chamada h, contendo o valor 10. Então, quem precisar usar esse exa só vai ter essa característica aqui. Então, tem uma classe chamada exb, ela tem um objeto do tipo exa, só que esse objeto é private. E depois a gente vai ver isso, a gente não viu ainda, né? A gente vai ver que ela é private, ou seja, esse objeto aqui ela não está externo para o mundo, ninguém consegue ver esse objeto, a não ser a classe exb, então ninguém consegue trocar esse objeto. Tá? Como ele é feito praticamente, ele está sendo usado praticamente internamente dentro da classe, ninguém de fora consegue penetrar e trocar essa informação ou acessar essa informação, então a gente diz que isso é uma composição. Tá? O que mais? Aqui outro exemplo, né? A gente tem lá a classe teste, qualquer classe aí, que executa um método, e nesse método cria-se uma variável para acessar do tipo exb, executa, depois executa e depois termina. Aqui ele está executando o exb, está mostrando que dá para executar o método executa, mas ele não consegue acessar o objeto A diretamente, porque esse exb ele está fechado, né? Esse objeto exa dentro do exb está fechado. Vamos usar outros nomes, esses nomes aqui são muito ruinzinhos para trabalhar. Vamos procurar, vamos fazer outros exemplos, tá bom? Vamos fazer aqui duas classes. Vamos criar uma classe carro. Vamos criar a classe carro. E vamos dizer que o carro tem motorista e 4 pneus. Tá? Então, o carro tem pneus. Vamos criar aqui um objeto do tipo pneu. Vamos chamar de pneu frontal. Frontal direito. Frontal direito. Direito. Frontal esquerdo. E vamos criar mais 2 pneus. Traseiro direito e traseiro esquerdo. Tá bom? E o carro também vai ter um motorista. Vou chamar de M, tá bom? Então esse aqui é a classe carro. Muito bem, a gente já está dizendo que a classe carro ela possui uma agregação, né? Por enquanto a gente não definiu ainda diretamente se vai ser uma composição
ou associação, mas a classe carro está possuindo uma agregação com outros objetos aqui. Ó, já tem uma classe carro aqui, mas eu não... vamos sobrescrever ela. Vamos salvar isso aqui como classe carro mesmo, vou salvar em cima da classe carro, tá? Ou melhor, vamos fazer, classe carro, em cima da classe carro. Substitui, depois a gente faz outra bonitinha, que nem aquela. Muito bem, criamos a classe carro e a classe carro possui 1, 2, 3, 4 pneus e um motorista. Vamos criar outra classe, vamos criar a classe pneu, isso aqui não vai rodar enquanto a gente não criar a classe pneu e enquanto a gente não especificar o que tem na classe motorista. Então vamos criar a classe pneu. Pneu, vamos dizer que pneu, o que ele vai ter de informação? Vamos dizer que ele tem uma vida útil. Ele vai ter uma variável que diz quilômetros rodados. Tá? Quilômetros rodados. Por enquanto só isso, depois a gente pode botar mais coisa para o pneu. E vamos criar mais uma que é para especificar o motorista. Public class motorista. Motorista vai ter um nome, vamos dar um nome para o motorista. Ele vai ter um peso também. Vamos dizer qual é o peso do motorista. Tá bom, só essas duas informações. Motorista. Tá? Então temos aí, ó, tudo especificado. A classe motorista está especificado, a classe pneu está especificada e a classe carro também está especificada. Só que a classe carro, ela usa pneu para mostrar que tem 4 pneus e tem um motorista. Tá? Vamos fazer na classe carro, vamos fazer o acelera. Vamos fazer uma função chamada acelerar. E aqui no acelerar, a gente vai dizer qual é o tamanho, ou tamanho não, a velocidade que vai ser percorrida. Ou melhor, a distância que vai ser percorrida. Vamos botar, a aceleração, põe a aceleração. Então vamos colocar a aceleração. O carro ele vai ter a velocidade, vamos criar a variável para definir a velocidade. Então, velocidade igual velocidade mais aceleração. Tá? Então a gente aumenta a velocidade para aquela determinada aceleração e o certo seria a gente contar quanto tempo para saber quantos quilômetros foram deslocados, etc. Tá bom? Mas vamos só dizer que acelerou uma certa quantidade. Então fizemos a nossa classe carro, que usa pneus, usa motorista e tem o método velocidade. Vamos usar efetivamente agora essas coisas, né? Digamos que cada vez que a gente acelera, ele aumenta a velocidade e desloca uma certa quantidade de quilômetros. Então, cada vez que chama acelerar, ele desloca alguns quilômetros, tá? É a quantidade da velocidade. Então, a velocidade é algo que ele incrementa e decrementa. E vamos criar uma função chamada rodar. Vamos criar uma função chamada rodar. Cada vez que a gente chama essa função rodar, é como se o cara estivesse soltando o pé do freio. Então, você acelera, né? Aí soltou o pé do freio, o carro anda um pouquinho. Esse rodar, ele vai pegar a velocidade que o carro está no momento e vai somar a quantidade de quilômetros percorridos. Então, digamos que o cara está a 60 km por hora, então imagina que ele vai andar 60 km. Tá? Essa é uma coisa bem boba, só para a gente poder exemplificar. Vamos criar aqui uma variável chamada quilômetros rodados, começando com 0. E no rodar,
vocês vão colocar um incremento para ele. Então ele vai incrementar de acordo com a velocidade do carro, tá? Então vai ficar algo mais bonitinho assim. E vamos mostrar uma mensagem na tela. Vamos dizer que foi executado system out println veículo rodou. Vamos colocar aqui a quantidade de quilômetros por hora, quilômetros rodados, com o motorista. Vamos botar o nome do motorista. Agora aqui a gente vai usar a agregação. A gente criou a agregação aqui, mas vamos usar ela. Muito bem, a gente tem a agregação, né? E agora a gente pode usar, como o carro tem um motorista, ele pode usar tudo que tem dentro do motorista. Então, o motorista, vamos ver o que ele tem. Ele tem o atributo nome e o atributo peso. Então, basta a gente pegar o objeto do carro, aqui, ó, o motorista, o objeto M, e buscar o atributo nome. M ponto, e o atributo nome. Ele vai colar o atributo nome aqui. Tá? Só tem um pequeno problema. Isso aqui é uma variável que deve apontar para uma instância. Não foi gerada a instância. Então, isso aqui está nulo, não existe nada nesse motorista, não existe nada nesse pneu, nem nesse, nem nesse, nem nesse. Então, todos eles estão vazios. Tá? Se a gente tentar rodar o carro sem atribuir o motorista, ele vai dar um erro de execução. Vamos fazer um código para a gente botar esse carro para rodar. Tá? Vamos criar um public static void main. Aí aqui nesse public static void main, é melhor, vamos fazer esse cara aqui numa outra classe, para ficar um pouco menos confuso. Vai funcionar aqui, mas vamos fazer em outra classe para ficar menos confuso. Vamos criar uma classe chamada test. Class test. E a gente faz esse cara na classe test. Pronto. Nessa classe test, vamos criar um objeto do tipo carro. Então a gente cria lá uma instância de carro. Carro C igual new carro. Pronto, criamos uma instância de carro. A instância de carro, se a gente for observar, ela vai ter objetos do tipo motorista e do tipo pneu frontal, pneu esquerdo, pneu direito, tá? E velocidade e quilômetros rodados. Tá? Então a gente pode, através do objeto da classe carro, ó, todo carro, né, tem um motorista. Então eu botando ponto e o nome da variável motorista aqui, a variável M, eu consigo acessar as coisas do motorista, por exemplo, como nome ou como peso. Tá? De qualquer forma, eu falei que o motorista, né, ele está nulo. Então, na hora que a gente tentar acessar o motorista, não vai dar certo. Vamos, então, vamos fazer com que, vamos colocar uma instância de motorista no carro. Então, carro, o objeto carro, ponto M, que é o motorista, vai ser uma nova instância de motorista. Pronto, agora a gente populou o motorista. Tá? Mas ainda assim não tem nome esse motorista. Se a gente rodar, se a gente acelerar o carro para 60 km por hora e rodar, a gente vai ver que não tem, ele não vai executar, né? Quer dizer, não vai mostrar o nome do motorista. Curso Java C, vamos Java C teste. Java C motorista. Java C pneu, o carro primeiro. Pneu, pronto. Todos eles foram compilados. Deixa eu ver se já tinham compilados antes. Já tinha compilado, sim. Então vamos lá, Java test. Chamou Java test.
Ó, o veículo rodou 60 km com o motorista nulo. A gente não botou o nome do motorista, então estava nulo, tá? Então vamos dar nome para esse motorista. Criamos um carro, criamos um motorista e vamos dar um nome para o motorista. Carro.motorista.nome igual Antônio. Então quando a gente rodar agora, rodou 60 km com o motorista Antônio, tá? Então, ó, o carro está usando o objeto motorista. Vamos criar 4 pneus e colocar no carro, né? Ele deve estar rodando com muita dificuldade. Vamos colocar os 4 pneus lá. Olha como é que a gente pode fazer. A gente cria um objeto pneu. Vamos lá, ó, na loja, criamos pneu 1 igual new pneu. Pronto, criamos um pneu. Vamos criar outros 4 pneus. Pneu 2, pneu 3, pneu 4. Tá? Criamos aí 4 pneus. Esses 4 pneus, eles estão na memória. Eles existem, mas eles não estão vinculados ao carro. Tá? São 4 objetos de pneus. Se a gente lembrar de como que funcionava o sistema de memória na aula passada, vocês vão perceber... Caramba, peraí aqui. Deixa eu tirar essa tela aqui, que senão eu não consigo ver o mouse. Vocês vão perceber que o sistema de memória, ele coloca lá na memória stack. A gente tem a memória stack. A memória heap. Então, na hora que estiver rodando, né, ele vai criar um frame para o método main. Vai criar um frame para o método main. Então tá lá, ele cria um frame para o método main, na memória stack. E vamos ver o que ele está criando de objetos, né? No frame do método main, ele está criando um objeto carro, que a gente está criando lá no comecinho. Oh, meu Deus, cliquei errado aqui. Ele cria lá um objeto do tipo carro. Então, vamos fazer o objeto do tipo carro. O nome do objeto é C. O nome do objeto é C. E lá na memória heap, ele cria uma área para guardar esse objeto do tipo C. É uma nuvenzinha, cadê? Onde é que tem uma nuvenzinha aqui? Vou botar esse aqui, tá? Não é uma nuvenzinha, mas vai servir. Ah, esse aqui é a nuvenzinha. Um objeto do tipo carro. O objeto do tipo carro, a gente sabe que ele tem como espaço, ele precisa de um motorista. Então ele tem uma variável m do tipo motorista. E tem 4 variáveis do tipo pneu. Então ele tem também variável p frontal direito do tipo pneu, p frontal esquerdo do tipo pneu, p traseiro direito do tipo pneu e p traseiro esquerdo também do tipo pneu. Bom, como a gente já sabe qual é o tipo da variável e as informações, eu não preciso ficar mostrando o tipo, tá? Vamos só dizer que o objeto do carro tem o motorista. E o objeto do carro tem os pneus. Pronto. Então o objeto do carro aqui tem os pneus e o motorista. Deixa eu aumentar só o tamanho dessa letra aqui do carro. Pronto. Aqui é o objeto do carro. E esses daqui são os carinhas. Muito bem. Então, quando criou aquele carro C igual a new carro, ele criou essa instância e fez com que essa variável carro apontasse para essa instância. Aí vamos continuar executando. Carro.m igual new motorista. New motorista, ele criou uma outra instância na memória do tipo agora motorista. Vou pegar criar essa instância
é uma instância do tipo motorista na memória. Motorista. Motorista a gente sabe que ele tem peso e nome. Então aqui tem nome e peso. Tá? Só que aqui está um negócio legal. A gente disse que carro.m é igual ao new motorista. Então, essa variável m, ela não está aqui na memória heap, ou na memória stack. Ela está aqui, ó, essa variável m do carro. Então, esta variável m do carro, aponta para essa nova instância de motorista. Vamos trocar a cor dessa seta, senão ninguém vê. E vamos deixar ela mais gordinha. Como é que eu vou deixar ela mais gordinha? Outline Effects. Vai ter que ficar assim. Depois a gente mexe com ela. Tá? Então, esta variável m agora aponta para uma instância de motorista. E esses pneus aqui não apontam para nada. Eles são todos nulos. Tá? Eles não apontam para lugar nenhum. Aí nós estamos criando 4 instâncias de pneus. Pneu 1, pneu 2, pneu 3, pneu 4. Então vamos lá. Vamos criar aqui na memória umas instâncias de pneus. Pneu. A gente sabe que o pneu tem quilômetros rodados, né? Só isso, de informação. Então vamos criar 4 instâncias de pneus. Eu vou botar aqui do lado de cá, porque não vai caber, né? Vou botar aqui, aqui, mais uma instância. Vamos ter que diminuir essas instâncias, senão não vai caber todo mundo aqui não. Diminui mais, vamos baixar essas fontes aqui. Isso, diminui mais um pouco. Pronto, melhorou. Então, agora aqui na memória heap tem lá, foi criado uma instância, 2 instâncias, 3 instâncias e mais uma. 4 instâncias de pneus. Tá? Todos estão na memória bonitinho, mas nenhum deles está vinculado a nenhum outro objeto. Tá? Esse aqui também, vou diminuir essa imagem aqui. Pronto, agora sim. Mas agora cabe bastante coisa aqui. Então o M está apontando para esse, e esses 4 aqui não tem ninguém apontando para eles. Eles existem, mas estão soltos, tá bom? Vamos lá, novamente, vamos fazer agora com que estas instâncias sejam apontadas pelo carro. Então nós vamos pegar essas variáveis do carro e apontar para essas instâncias aqui, que nem a gente fez com o motorista, apontando para uma nova instância de motorista. Então a gente pega lá, carro, ponto. Tem o pneu frontal, né? P frontal direito vai ser igual ao P1. Então ele vai apontar para o P1. Então a gente vai fazer com que pneu frontal direito, que é esse cara aqui, vou deixar nele a setinha, aponta para uma das instâncias de pneu. Vou botar esse cara apontando para essa primeira instância de pneu. Tá? E vamos fazer o restante dos pneus apontarem também. Frontal esquerdo, traseiro direito e traseiro esquerdo. Esse aqui aponta para o P2, P3 e P4. Tá bom? E eu não desenhei as variáveis, né? A gente tinha variável P1, P2, P3, P4 aqui. Então, quando chegou no P1 igual new pneu, ele criou uma instância de pneu e fez a variável P1 apontar para essa instância, que é essa instância aqui. Aí depois a gente fez P2 igual new pneu, na verdade fez com que a variável P2 apontasse para uma outra instância. P3 igual pneu fez com que a variável P3 apontasse para uma outra instância. Deixa eu mostrar essa instância aqui. E P4 igual new pneu fez com que a variável P4 apontasse para essa outra instância de pneu.
Então ele criou lá 4 variáveis e cada variável apontando para uma instância. Agora a gente está fazendo com que o carro vincule essas variáveis a esses caras aqui. Essas características do carro a esses pneus. Essa aula é meia pentelha mesmo. Frontal direito aponta para P1. Então, frontal direito aponta para P1. Frontal esquerdo aponta para P2. Frontal esquerdo vai apontar para onde está apontando o P2, que é esse cara aqui, ó. Traseiro direito vai apontar para onde está apontando o P3, que é esse cabra aqui. E traseiro esquerdo vai apontar para esse cara de cá. Tá bom? Pronto, agora sim, depois que você rodou tudo isso, então todas essas variáveis estão apontadas, a gente já não precisa mais dessas variáveis locais aqui para guardar essas instâncias, porque o carro está guardando todas elas. Tá? Bom, gente, isso daí isso é um exemplo de uso de agregação. Tá? Com o objeto carro, utiliza lá o objeto motorista, utiliza o objeto pneus, a gente pode, como é uma agregação, a gente pode manipular esses objetos, pode trocar eles, tá? Acessar isso daí de fora do carro, nós estamos acessando de fora da classe carro, nós estamos na classe teste, e estamos mexendo na instância de motorista e na instância de pneus da classe carro. Tá? Então, porque a instância motorista e a instância de pneus, elas são agregações, tá bom? Agregações não, desculpa, elas são associações. Se elas fossem composições, a gente não conseguiria mexer nisso daqui de fora da classe teste, de fora da classe carro, só de dentro da classe carro. Tá? Fizemos um exemplo aqui, né? Vamos fazer agora, volta aqui, se concentra, gente, vamos ver aqui a diferença de composição para associação e vamos falar de herança. Tem um cara chamado Eduardo Bezerra que ele escreveu um livro bem legal sobre engenharia de software, e nesse livro de engenharia de software ele aborda lá que a associação representa relacionamentos que são formados entre objetos durante a execução do sistema, ou seja, no meio do seu sistema você pode atribuir, falar, agora este carro vai ter este motorista, então você consegue trocar os objetos das agregações, tá? E na composição, não. Na composição, os objetos eles são partes que pertencem a um único todo. Então você não consegue efetuar essas trocas. Digamos assim, na hora que você cria o carro, já vai ser criado um motorista e você não consegue mexer nesse motorista ao longo da execução do seu software. Tá? Composição ele chama como agregação não compartilhada. Tá? Diferenças básicas entre associação e composição são sutis em relação ao código. A associação permite que o objeto seja acessível externamente, enquanto na composição o objeto não pode ser compartilhado com o mundo externo. Isso daqui ele é um pouquinho complicado agora, mas ao longo do tempo, conforme a gente vai fazendo outros objetos, eu vou mostrando esses exemplos de associação e composição, até que em um momento isso daí vai ficar mais fácil para vocês. Tá? Vamos agora para um outro tipo de dependência, que é a chamada herança, que é algo que vocês vão aprender com mais facilidade. Tá?